Ora, vamos para a história de hoje, babado de hoje. É até bom você contar, porque a gente sabe só que a gente assistiu pela televisão, né? Sim. E no encontro com a Patrícia Poeta, tava lá a Suzana Vieira, num bate-papo, fizeram uma homenagem para ela que merece mesmo, né? Uma grande atriz e mais do que isso, né? Não só uma grande atriz, mas uma pessoa que eu acho que estimula muita gente a não ficar dando ouvidos para o que os outros dizem, para fazer aquilo que sabe que tem que fazer e pronto. É um exemplo de mulher de força. Só que durante o programa, estava a Patrícia Poeta lá, apresentando. Em determinado momento, ela estava encerrando já com a Suzana Vieira. E, de repente, Suzana Vieira virou e falou para o Manuel: Ô, Manuel, você quer fazer uma pergunta para mim? Nada, gente. Nada. Eu falei, mas eu pensei, o que será que era? Aí ele falou, quero sim. Não sei quem, aquele rapaz da plateia, queria perguntar, sei lá o que era, porque na hora eu também nem prestei atenção depois disso. Eu falei, mas que estranho. Nossa. Por que ela perguntou se a Patrícia estava junto, perguntou se o Manuel queria fazer uma pergunta e perguntou desse jeito? Porque não poderia ter perguntado, Manuel, você está com uma cara de quem está querendo me falar alguma coisa? Né? Tem um outro tom. Eu e o meu não é o que é como. Eu achei meio estranho. Depois hoje você me fala, logo que a gente chegou, a gente estava conversando e você falou que também achou estranho. E a história do selinho também, que a Suzana Vieira deu no Manuel, e não era o que era, foi como. E aí você foi vasculhar, foi perguntar para as pessoas lá que você conhece do encontro o que podia ter acontecido, né? Eu recebi uma ligação Ah, que me trouxe bem em cima dessa informação, que foi um detalhe que faz toda a diferença para entender o contexto que foi ao ar. Eu acredito que a sensação quando essa pessoa me ligou foi assim, um balde de água fria, porque estava todo mundo com um clima de homenagem para Suzana Vieira, pelo que a pessoa me explicou, e foi para outro caminho. e foi para um outro caminho. Deixa eu só falar uma coisa, gente. Aqui a gente é totalmente imparcial. A gente não está falando a favor da Patrícia, contra o Manuel, contra a Suzana Vieira. A gente está falando só do que aconteceu, como telespectadora que eu estava assistindo essa parte. E quando a gente fala o que foi dito por outra pessoa lá de bastidor, se qualquer uma das partes se sentir prejudicada, ou então, eu não gostei do que falou, não foi assim, pode entrar em contato com a gente, não tem o menor problema. Muito pelo contrário, a gente sempre tenta falar com as pessoas também, Sim. mas quando não tem um feedback, né, É Matheus? verdade. Exatamente, a gente está sempre aberto. E, na verdade, eu achei interessante, quando eu recebi essa primeira ligação, veio falando dessa história do balde de água fria, a expectativa da Patrícia, da equipe do programa e do Manuel, todos muito felizes com essa homenagem para a Suzana. Foi até preparado um buquê. Tem um buquê de flores lindo, enorme. gigante. Exato. E ali o clima era muito positivo. A questão que tem gerado essa chateação nos bastidores, e essa informação que eu recebi em primeira mão, traz à tona Pode os desligar. detalhes Pode, desses pode. bastidores de uma maneira um pouco diferente do que o público acompanhou no ar. O que aconteceu, então? Porque do ar a gente viu isso. A gente viu a homenagem, ela ficou emocionada. Sim. A Suzana Vieira ficou contente, falou, nossa, que linda homenagem, agradeço a vocês. Mas depois disso eu não entendi por que foi para aquele outro caminho. É esse o ponto, que essa segunda pessoa que eu conversei é a pessoa que tem o detalhe e que gosta dos dois, gosta do Manuel, inclusive disse da alegria que ele teve mesmo ali nos bastidores de receber muito bem a Suzana, encontrar com ela, falar do carinho que a mãe tem por ela. As Até pessoas... a Suzana Vieira falou isso no Ela ar. falou. Falou. Ele demonstrou muito carinho. A mesma coisa, a Patrícia Poeta também muito animada e a equipe de produção. O ponto é que tem alguns detalhes agora que a gente vai contar para vocês em primeira mão, que é a Patrícia, ela estava com uma crise de rinite, sinusite, ela não estava passando tão bem, ela chegou de viagem, porque o programa é feito em São Paulo, ela teria vindo do Rio de Janeiro, porque passou o fim de semana lá, Receber, ele né? conversar com as pessoas nos bastidores. Coisa que o Manuel fez, tem costume também de fazer, e ali... É legal até para a pessoa se sentir Sim, bem acolhida, simpático, né? recebida, é legal. Exatamente. O que as pessoas perceberam? É que o papo foi um pouco mais longo do que o normal. Geralmente tem essa introdução mesmo, essa recepção, mas eles perceberam que estava demorando um pouco mais. E aí, essa pessoa me relatou, falando, Matheus, o clima era muito positivo, estava todo mundo muito alegre, mas a gente percebeu depois a Suzana um pouco Mas diferente. quem que esticou o papo? A Patrícia? Não, a Patrícia não foi ter a conversa. Quem ela teve não a conversa foi só o Manuel. E aí que as pessoas perceberam exatamente que o tempo
foi maior, que teve uma conversa. E aí, a sensação na equipe de produção é que, ao relatar, e algo que já tem acontecido com os próprios colegas de produção, o Manuel tem reclamado dele ficar de escanteio no programa, falando que pode ser que no ar ele não pudesse externar para a Suzana o carinho que ele tem por ela e contar a história da própria mãe. Então ele começou a contar histórias ali para a Suzana, se colocando num papel de que, olha, pode ser que no ar eu não consiga transmitir o meu carinho, as minhas dúvidas, falar para você o que eu sinto. E por que não falou Porque isso às vezes com a ela? Patrícia não deixa ele fazer isso no ar. Então ele contando para ela, e o pessoal sentiu Mas isso. peraí, a produção acha que ele pode ter dito isso pra Suzana Sim. Vieira? Gente, Sim. mas isso não tem o menor cabimento. Primeiro, como que você... É algum tipo de adivinha? Você vai adivinhar que naquele dia você não vai poder falar com a pessoa. Se isso tivesse acontecido por algum momento, ué, quando acabasse, eu não consegui falar com você, Suzana, mas minha mãe te adora. Ué, isso Normal. acontece entre nós. Lembrando uma coisa, a gente deixa o nosso espaço sempre aberto para os dois lados falarem e tudo mais. A gente só está colocando um ponto aqui que é um ponto chato, gente, entendeu? Cara, nada mais chato do que, desculpa o termo, você está com o inimigo. Porque todos nós temos que ficar atento, inimigo no sentido de, se eu não confio em quem está comigo, e todo mundo está aberto, nem sempre a gente consegue falar tudo que a gente queria, não é verdade? Todo mundo, eu também. Mas a gente vai, então vou lá falar com fulano. Ai, desculpa, viu, Rafinha? Eu queria falar com você, mas não deu, porque o Alex fica ciumento. Cara, nada a ver. É muito difícil, Resolve as né? coisas internamente, sem colocar terceiros. E justamente isso de fato aconteceu, como essa pessoa me relatou, e gerou essa frustração por parte da equipe, porque eles sentiram a Suzana justamente armada no ar, porque teve uma hora que ela corrigiu a Patrícia quando ela falou 6 décadas, aí a Suzana disse 100 anos, você falou que eu tenho 100 anos. Então eles perceberam que em alguns momentos o que era para ser sensível, algo leve, a Suzana já mudou quando entrou ali no estúdio do programa, coisa que ela não estava antes, porque ela estava sendo recebida com tanto carinho, demonstrando tanto afeto, que o pessoal percebeu essa mudança Ela de chegou a comportamento redia. depois da conversa. Então, houve esse climão ali nos bastidores, e o pessoal da equipe de produção ficou chateado pela mudança, porque a pauta, o que foi pensado para o programa, acabou indo para um caminho diferente. A repercussão, que era a homenagem, acabou sendo abafada por uma situação ali que ela paralisou o programa, perguntando ao Manuel, e aí dá para entender o porquê, o porquê ela parou tudo para falar, Manuel, você tem alguma pergunta para fazer? Porque ela quis, de alguma maneira, tentar ser justa mesmo. Ela quis, meio que ouvindo a história que ela recebeu do Manuel, intervir nessa situação, né? Não sabendo a Suzana, porque ela não está ali no dia a dia, que não é bem isso que acontece. Então a equipe de produção ficou bem chateada, porque eles sabem que, de alguma maneira, ela foi induzida até essa fala para tentar aliviar, mas gerou um climão, né? Exato. É uma indução, quase uma manipulação, né? Porque a pessoa não convive diariamente com aquilo. Você chega, é recebido Não posso por tomar alguém. as dores de alguém? Mas vai saber como é que é a live da pessoa, se a coisa acontece. mas, é péssimo gente, isso, né? É muito desagradável. E não aconteceu a mesma coisa na outra homenagem que fizeram com o rapaz? Quando ele passou do outro lado para levar o microfone? Ah, é verdade. Sabe que o problema é a homenagem? E, gente, Eu não consigo entender, gente. O que a pessoa me falou, ela disse, Matheus, eu tenho a sensação de que foi injusto, porque as pessoas estão pegando justamente esse recorte. A Suzana, de alguma maneira, foi induzida a fazer. Ela até falou sobre essa história que ela tem sobre a relação com a família do Manuel, a mãe, ter esse carinho, né? Então ela estava muito sensível ali ao Manuel, porque a Suzana é muito querida pelo público, Ela tem é. esse lado dela muito afetuoso e muito espontâneo, porque ela é espontânea, mas de alguma forma, o que as pessoas da produção sentiram é que, mais uma vez, a Patrícia vai apanhar do público sem merecer. Mais uma vez vão pegar um recorte e vão para cima dela, o que não é justo. Então a equipe de produção ficou assim muito chateada, porque tomou um rumo que não era o planejado para essa pauta.